Olá, meu jovem, olá, minha jovem. Sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Meu nome é Rafael Barbosa e eu sou o seu professor de Física. Bom, na aula de hoje nós vamos falar mais um pouquinho de energia. Energia é um tema que já vem sido falado nas aulas há um tempinho, né? De tão importante que esse tema é e de tão importante que ele é cobrado não só nos vestibulares, mas também na nossa vida, no nosso dia a dia. Energia está sempre ligado à nossa vida. Bom, e na aula de hoje, mais especificamente, nós vamos falar um pouquinho mais de energia mecânica, só que agora nós vamos falar da conservação de energia mecânica e nós vamos ver alguma aplicação dela no nosso dia a dia. Bom, então, começando a falar de conservação de energia mecânica. Já falei isso anteriormente, em aulas anteriores, e repito aqui agora, que a energia ela não pode ser criada e ela também não pode ser destruída. A energia ela é transformada de um tipo para outro. Bom, então a ideia é o seguinte, eu não posso, se eu quiser, eu não posso vir aqui do nada e criar uma quantidade de energia, ou vir aqui do nada e destruir uma quantidade de energia. Eu posso transformar uma energia em um outro tipo de energia. Por exemplo, a nossa principal fonte de energia é o Sol. Lá no Sol acontecem várias transformações, certo? Transformações de energia, e essas energias elas vêm para a Terra. Essa energia recebida aqui na Terra vai sofrer também outras transformações. E aí nós temos aí as energias mecânicas, energias térmicas, energias elétricas, nucleares. Enfim, nós temos uma série de energia e a energia ela vai se transformando de um tipo para outro. Por exemplo, numa hidrelétrica, nós temos a transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética, por fim, energia elétrica. E aí essa energia, na hora que chega na sua residência, novamente vai ser transformada. Né? Se você estiver usando essa energia, por exemplo, no chuveiro, a energia elétrica que chegou na sua casa vai ser transformada em energia térmica. Se você estiver acendendo a luz, a energia elétrica vai ser transformada em energia luminosa. Né? Se estiver ouvindo o som, a energia elétrica vai ser transformada em energia sonora e assim vai acontecendo várias transformações. Só que na aula de hoje nós vamos falar da energia mecânica. Enfim, a energia ela não tem uma definição muito clara sobre o que ela é. O que é energia? Não tem algo definido o que é energia. A gente está falando de energia há todo tempo, mas não tem assim na física, né? Não existe uma definição muito clara. Mas a gente sabe que existe, a gente consegue calcular, a gente até sabe os tipos de energia, né? E falando da energia mecânica, o que seria a energia mecânica? A energia mecânica é um tipo de energia que está relacionada com o movimento ou com a posição de um corpo. E aí, quando a gente trabalha com energia mecânica, a energia mecânica ela se divide em dois tipos de energia, em energia cinética e energia potencial. Deixa eu colocar aqui para vocês não se esquecerem. Né? Eu vou colocar aqui no quadro, deixa eu só mudar aqui. Então, veja bem, eu tenho aqui a energia mecânica, vou colocar aqui EM. Essa energia mecânica, então, ela vai se dividir em energia cinética e ela se divide também em energia potencial. E aí vale lembrar que essa energia potencial, ela se divide em outras duas. Opa, deixa eu só corrigir aqui. Energia potencial. E essa energia potencial, ela se divide em outras duas. Ela pode ser energia potencial gravitacional, ou ela pode ser energia potencial elástica. Quando é que eu vou usar energia? Quando é que vai ser energia potencial gravitacional ou quando é que vai ser energia potencial elástica? A energia potencial gravitacional, quando estiver em uma determinada altura em relação ao referencial, e a elástica quando a gente estiver trabalhando com objetos flexíveis, por exemplo, uma mola, um estilingue, algo que pode se deformar, ok? Então, lembrando, a energia mecânica se divide em energia cinética e energia potencial, e a energia potencial ainda assim se divide em energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica. Voltando aqui, e aí o que acontece?
A energia mecânica, ela se divide e quando eu somo todas essas formas de energia mecânica, eu tenho então a energia mecânica se divide em todas essas formas, né? Cinética e potencial. E quando eu somo então todas essas quantidades de energia, nós temos a energia mecânica. Então, estou colocando aqui para vocês que a energia mecânica vai ser igual à energia cinética mais a energia potencial. Lembrando que essa energia potencial ela ainda se divide, né, em elástica e gravitacional. Bom, deixa eu limpar aqui para a gente continuar. Portanto, a conservação de energia mecânica acontece quando a energia cinética se transforma apenas em energia potencial e energia potencial se transforma apenas em energia cinética. Porque a gente está falando aqui de conservação de energia mecânica, ou seja, a energia mecânica ela pode se transformar desde que ela não mude desde que ela continue sendo energia mecânica. Ou seja, dentro da energia mecânica nós temos a energia cinética e a energia potencial. Então, a conservação de energia mecânica vai acontecer quando a energia cinética se transforma em energia potencial ou quando a energia potencial se transforma em energia cinética. Se a gente for pensar no exemplo das hidrelétricas, nós temos energia potencial, que se transforma em energia cinética, que se transforma em energia elétrica. Essa transformação de energia cinética e energia elétrica, houve conservação de energia mecânica? Nesse caso, não, tá? Porque a energia mecânica se transformou em outro tipo de energia. Mas quando eu tenho a transformação de apenas energia cinética em apenas energia mecânica, em energia potencial, aí nesse caso houve conservação de energia mecânica, ok? Ou seja, se no sistema atuam apenas forças conservativas, e vale lembrar que forças conservativas são aquelas cujo trabalho não altera a energia mecânica total do sistema, assim como aqueles que não realizam trabalho. Então, o que vai acontecer? Para haver, então, a conservação de energia mecânica, nós precisamos ter nesse sistema apenas forças conservativas. Por exemplo, a força peso, a força elástica. Coloquei aqui para vocês, né? A força gravitacional é um exemplo de força conservativa. A força elástica também é um outro exemplo de força conservativa. E quando apenas esse tipo de força estiver atuando, então nós temos conservação de energia mecânica. Agora, quando é que não vai ter conservação de energia mecânica? Quando eu tenho forças dissipativas, que alteram a energia mecânica desse sistema. Por exemplo, o atrito é um exemplo de força dissipativa. A ideia é o seguinte, imagine que você vai colocar um objeto e esse objeto ele vai se deslizar, certo? E eu cesso a força que eu estava aplicando. Esse objeto, ao se deslizar, ele vai parar. Ou seja, a energia mecânica desse sistema vai diminuir. Mas o que fez essa energia mecânica diminuir? Foi justamente a força de atrito. Agora, se a gente for pensar na força peso, a energia mecânica do sistema não se altera. O que vai acontecer? Um objeto, ele vai cair, certo? Ou seja, ele vai diminuir a energia potencial gravitacional, só que à medida que ele cai, ele vai aumentando a velocidade. Ou seja, a energia potencial foi se transformando em energia cinética. Mas ele perdeu energia mecânica nesse caso? Nesse caso, não. Desde que eu considere, né, desconsidere a resistência do ar. Então, nesse caso, houve a conservação de energia mecânica. Então, vamos ver mais alguns exemplos aqui. Um corpo atirado para cima com velocidade inicial v0 retorna à mesma posição com a mesma velocidade em sentido contrário e desprezando a resistência do ar. A energia cinética inicial é igual à energia cinética final, porém após sofrer transformações. E aí, quando o corpo está subindo, ele está diminuindo a sua velocidade e aumentando a sua altura. Ou seja, perdendo energia cinética e ganhando energia potencial gravitacional. Vamos traduzir isso aqui em forma de desenho, ok? Deixa eu apagar isso aqui que eu já tinha feito. Vamos entender isso aqui. A ideia é o seguinte, eu tenho um corpo qualquer, esse corpo qualquer, ele está no chão, ok? E aqui eu vou definir como altura igual a 0, ok? Aqui é a altura mínima. E aí esse corpo, ele vai subir com uma certa velocidade. Se ele tem altura igual a 0, ele não tem energia potencial gravitacional, só que ele tem velocidade. Se ele tem velocidade, ele tem energia cinética. E aí, à medida que ele sobe, o que vai acontecer? Se você
né, no dia a dia você percebe que quando você joga o objeto para cima, ele sobe, diminui a velocidade, para e depois desce. Então a ideia é o seguinte, esse objeto que tem, esse corpo que tem uma certa velocidade vai subir, quando ele estiver lá em cima, ele vai diminuir a velocidade até parar, e aí nesse instante a velocidade aqui é igual a zero, só que ele ganhou uma determinada altura. Essa altura aqui ela é diferente de zero. Então o que vai acontecer? Nesse momento aqui, a energia cinética se transformou em energia potencial gravitacional, e aí depois ele começa a cair. Quando ele começa a cair, né, deixa eu colocar aqui desse lado agora, ele começa a cair, a velocidade dele vai estar para baixo. E aí, à medida que ele cai, ele vai perdendo altura, só que a velocidade dele vai aumentando de novo. Então, o que aconteceu? A energia potencial, nesse momento, vai diminuindo e a energia cinética vai aumentando porque a velocidade também vai aumentando. Ou seja, a energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética. E aí, quando essa bola retorna ao chão, ela volta com a mesma energia cinética. Só que essa energia cinética ela sofreu algumas transformações. Ela se transformou em energia potencial e depois se transformou de novo em energia cinética. Bom, voltando aqui então. Então, quando o corpo chega à altura máxima, ele para. E aí, nesse momento, sua energia potencial gravitacional é máxima, porque ele tem a altura máxima. E a energia cinética é nula, porque quando ele chega no ponto mais alto, a velocidade dele é zero. E durante a queda, ele perde energia potencial e ganha energia cinética novamente. Né? Então, coloquei aqui, né, a figurinha. No chão, a velocidade dele é máxima e ele tem aí energia cinética, mas ele não tem energia potencial gravitacional, porque a altura é zero. Ele vai subindo e, à medida que ele vai subindo, a energia cinética vai se transformando em energia potencial. Quando ele chega na altura máxima, ele tem energia potencial máxima e energia cinética nula. E aí, nesse momento, ele começa a cair de novo. E aí, de novo, a energia potencial vai se transformando em energia cinética, ou seja, ele vai perdendo altura, mas vai ganhando velocidade. E aí, quando ele chega no chão, a energia potencial é nula, mas a energia cinética é máxima, porque ele chega de novo com a velocidade máxima. No caso, a mesma velocidade que ele subiu, ele chega também. Lembrando que a energia cinética ela é calculada como massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E as unidades disso aí tem que estar no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, a massa tem que ser dada em quilogramas, a velocidade em metros por segundo e aí você vai achar a energia em joule. Para calcular a energia potencial gravitacional, é massa vezes gravidade vezes altura. Lembrando, massa em quilograma, gravidade em metros por segundo ao quadrado e altura em metros. E uma coisa aqui que é bom a gente lembrar também é para calcular a energia potencial elástica. Eu vou colocar aqui para vocês. A energia potencial elástica, deixa eu colocar aqui, energia potencial elástica vai ser igual a K vezes x ao quadrado dividido por 2. É bom saber essa fórmula aqui também, tá? Lembrando que o K é a constante elástica da mola que você está trabalhando, o X seria a deformação que essa mola sofre, ou seja, o quanto que você empurra ou o quanto que você puxa, e dividido por 2. Fazendo essa operação, você acha a energia potencial elástica. Tá? E aí a gente pode relacionar trabalho com energia cinética. Trabalho vai ser a variação da energia cinética. Então, imagina que você tem um corpo, né, ele está aumentando a velocidade. Para calcular o trabalho realizado sobre esse corpo, vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Você pode relacionar também o trabalho com a energia potencial. A ideia é o seguinte, imagina que eu tenho aí um corpo numa determinada altura e ele vai cair. Então, houve realização de trabalho. Como é que você calcula o trabalho nesse caso? Vai ser menos a variação da energia potencial gravitacional. Vou colocar aqui, imagina então que eu tenho aqui um corpo, ele sai do ponto A e vai para o ponto B, e ele está caindo, ok? Então o trabalho vai ser menos a energia potencial no ponto B, que é final, menos a energia potencial no ponto A, que é o inicial, ok? E aí eu rearranjando isso aqui, o trabalho vai ficar
energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B, ok? Porque esse menos multiplica tudo que está dentro de parênteses. E aí vai ficar, energia potencial no ponto B fica negativo e energia no ponto A fica positivo. Então, só mudei a ordem aí, ok? Continuando. E aí, portanto, a variação da energia cinética é igual ao negativo da variação da energia potencial. A ideia é o seguinte, a variação da energia cinética é o trabalho. O negativo da variação da energia potencial também é o trabalho. Então, posso igualar. A variação da energia cinética é igual à variação da energia potencial. Continuando aí. E aí, nós temos o seguinte, a variação da energia cinética vai ser o final menos o inicial. O negativo da energia potencial vai ser o inicial, a energia potencial inicial, menos a energia potencial final. E aí eu vou igualar as duas. A energia cinética, a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial. Então, eu vou rearranjar isso aqui. No final das contas, a equação da conservação da energia mecânica vai ficar energia cinética inicial mais a energia potencial inicial tem que ser igual à energia cinética final mais a energia cinética final. Isso significa dizer, então, que a energia mecânica que eu tinha antes é igual à energia mecânica depois do processo. Ou seja, a soma disso aqui me dá energia mecânica antes. No final, a soma disso aqui me dá energia mecânica depois. Ok? A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Por exemplo, um pão de queijo de massa, esse exemplo ele é o exemplo 2 da página 69 do nosso PET. Tá? Um pão de queijo de peso igual a 50 newtons, inicialmente em repouso, preso a uma mola de constante elástica de 100 newtons por metro e inicialmente indeformada, é solto e cai verticalmente pela ação da gravidade. Então, essa mola ela não estava deformada, quando ele cai, ela se deforma. Tá? E aí ele pergunta, desprezando a resistência do ar, responda. Esse conjunto massa-mola é um sistema conservativo? E qual a altura que o corpo descerá até parar? Então, respondendo se é um sistema conservativo, sim, porque as únicas forças que atuam nele vai ser o peso e a força elástica, ok? O peso puxando para baixo e a força elástica puxando para cima. E aí ele quer saber qual que é a altura máxima que ele vai descer. Então, a gente vai analisar a conservação de energia mecânica do sistema. O bloco, ele vai parar, ele vai descer até parar, tá? Então, ele vai deformar. E aí, antes ele tinha uma energia potencial gravitacional e essa energia vai se transformar em energia potencial elástica. Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui que a energia mecânica inicial vai ser igual a potencial gravitacional, que é massa vezes gravidade vezes altura, que nesse caso aqui ele está chamando de Z. E depois ele vai ter energia potencial elástica, que é igual a kx2 sobre 2. Como tem conservação de energia, eu sei que a energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois. Ou seja, a energia mecânica que eu tinha antes era energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional se transformou em energia potencial elástica. Como eu quero saber o valor de Z, eu vou rearrumar essa fórmula aqui. Então, o que vai acontecer? Fazendo aqui, eu quero saber justamente o valor desse Z, o tanto que ele vai descer. Então, esse 2 que está dividindo vai vir para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar 2mgz é igual a kz, opa, deixa eu arrumar aqui, é igual a kz2. Eu posso cortar esse expoente com esse z aqui, e esse k que está multiplicando vem para cá dividindo. Então, vai ficar z é igual a 2m dividido por, opa, deixa eu consertar aqui, vai ficar 2mg, 2mg, e esse k veio para cá dividindo. 2mg dividido por k, agora é só substituir. Vai ficar 2 vezes 50 dividido por 100, deixa eu apagar isso aqui, que vai dar 1 metro, ou seja, ele vai parar 1 metro até parar. Bom, pessoal, gente, eu quero fazer um agradecimento a Daniele Vieira, que colaborou na apresentação desses slides, e quero agradecer também a sua participação. Até a próxima, se Deus quiser.